Até que ponto o efeito da convulsão do Ronaldo deu na cabeça de vocês? O Ronaldo saiu pro hospital. Sim. Vocês sabiam que ele estava indo pro hospital? Sim. Mas foi um susto grande mesmo? Foi, Galvão, foi. Eu tô tentando... Mas você chegou a vê-lo enrolando a língua, aquele negócio? Sim, você tá falando e, obviamente, eu faço a retrospectiva, né? E volto a falar aqui sendo repetitivo. Eu era o mais novo daquele elenco. Então, naquele elenco, eu não tinha lugar de fala. Eu não sentia a liberdade de poder falar alguma coisa naquele grupo com tantos jogadores consagrados. Mas eu lembro da imagem do Ronaldo, porque quando a gente começa a ouvir os gritos nos corredores ali do local que a gente estava, pô, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Isso é natural. Um dia de final, um escândalo dentro do hotel, você quer saber o que está acontecendo. E eu tava no andar de baixo do quarto do Ronaldo. Porque eu lembro que eu saí no corredor, eu concentrava com o Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo. Isso. Eu saí do quarto, subi a escada e cheguei no quarto, lá de cima. E quando eu cheguei lá, já tinha alguns jogadores. E eu peguei o finalzinho da convulsão do Ronaldo. Eu peguei o Ronaldo ainda voltando a... Porque eu lembro que o final do doutor Lídio, ele falou assim, ó, não comente nada, porque, pô, ele não vai lembrar de nada, que eu nem sabia dessa informação, né, que quem tem a convulsão não lembra que teve a convulsão. E aí ele falou, não comenta nada, porque ele não vai lembrar que teve a convulsão e tal, e eu fiquei com essa informação. Ronaldo voltou, todo mundo, pô, cada um vai pro seu quarto, e aí quando a gente vai pro lanche da tarde, que isso aí foi entre lanche e almoço, né, quando a gente vai pro lanche da tarde, o Ronaldo já não apareceu no lanche da tarde. E aí você começa a saber a informação. Você ficou sabendo que ele tinha ido pro hospital? Aí, pô, e o Ronaldo? Pô, o Ronaldo foi pro hospital, cara. Foi fazer exame lá no hospital e tal. Aí já começou, o clima já ficou ruim aí. E todo mundo preocupado com ele. O que aconteceu? Porque... E como é que vai ser um fenômeno? Eu acho que o primeiro pensamento do momento foi como é que ele ia ficar, né? A questão da saúde dele, né? E aí, eu não lembro, de verdade, sendo muito sincero, eu não lembro de algum momento a gente falar sobre o jogo daquele dia. Que aí, depois de muito tempo, eu tenho obviamente, essa experiência de falar, poxa, a gente poderia ter comentado alguém sobre o jogo. Alguém tentar ter colocado ali... Mudar o assunto. Mudar o assunto. Então, o assunto foi desde a convulsão até, enfim, momentos antes do jogo ali, era o Ronaldo. Então, você comentando que você recebeu 45 minutos antes... Não é um susto, cara. Então, você... Enfim, a confusão na cabeça de vocês, o que aconteceu? Pô, pra gente, a gente já vinha com essa dúvida já desde a hora do almoço, né? E vocês foram pro Stade de France sem o Ronaldo Sem o homem. Vocês foram pro vestiário sem o Ronaldo. O Edmundo vestiu a roupa, estava escalado. Você lembra o momento em que o Ronaldo chega de volta pro médio do vestiário? Lógico, eu lembro de tudo. E aí? Eu lembro de tudo, assim. Eu lembro do Dunga deitado, ele deitava e colocava as perninhas no banco para se concentrar, uma toalhinha no rosto, cada um tinha seu ritual ali de concentração. Qual era o seu? Eu era ficar sentado, olhando para baixo e pensando naquele momento que eu tava vivendo, né? Então eu pensava, por exemplo, sempre foi assim na minha carreira, puta, se eu entrar no jogo, eu vou tentar fazer assim. Pô, se eu fizer no seu caso, imagina se eu... Eu ficava tentando só pensar coisas positivas, né? E aí, depois eu conto um relato que eu sempre lembro quando eu falo sobre seleção brasileira. E aí eu lembro do Ronaldo chegando com o doutor no vestiário, do meu lado direito. Eu olhei assim, ainda lembro do Ronaldo entrando assim. E aí ele vai meio por um canto privado, uma sala assim e tal. Aí de repente volta o Ronaldo junto com o doutor, o Zagallo, se eu não me engano, um pouquinho mais atrás dele, grande Zagallo. Um beijo pro Zagallo, um beijo pro Zagallo. Beijo enorme pra você. Que gratidão que eu ele tenho fala por que ele. me ama, eu amo você, Zagallo. Impressionante. Sentimento muito grande que eu tenho por ele. E aí o Zagallo fala que o Edmundo esperar que o Ronaldo ia jogar. Pô, Edmundo natural, Edmundo ficou bravo. Eu também acho que ficaria no lugar dele. Mas o Edmundo já era meio bravo por natureza, né? Imagina, você ter a oportunidade de jogar uma final de Copa do Mundo, você não sabe... Não, ele já estava escalado. É muito louco isso. Deixa eu fazer só uma coisinha pra você continuar, pra ver se foi mais ou menos isso. Bora. Porque depois eu falei com o Zagallo, Sim. com toda a liberdade que eu sempre tive com o Zagallo, que ele sempre me deu, eu falei pra ele, Zé, cara, mas por que você não deixou o Ronaldo no banco? Esperava, ver como é que era, tava com o Edmundo, podia entrar depois, não sei o quê. Ele virou pra mim e falou, não, vamos. Ele chegou e falou, cadê meu uniforme, que eu vou jogar? Você queria que eu falasse pra ele o quê? Aí perdia como perdeu, o Zagallo deixou o Ronaldo de fora, eu nunca mais voltava pro Brasil. Pronto.
Mas foi isso, o Ronaldo chegou e falou, gente, eu tô bem, tô inteiro. Quero jogar. Quero jogar. Não deu nada nos exames e tal, não sei o Ele disse quê. que o Zagallo falou, eu passei nos exames, tá aqui, pergunta pro Certo. doutor, dá meu uniforme aí. Foi mais ou menos assim? Você como treinador, você vê o melhor do mundo falando isso numa final de Copa, é só se tentasse fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Entendi eu perfeitamente. Teria tomado a mesma decisão do Zagallo. Eu na posição do Zagallo, melhor do mundo. Pô, doutor, e aí? Não, pô, nos exames não constou nada. Ronaldo, tá bem mesmo? Quer jogar? Pô, quero, tô bem. E aí assumiu a responsabilidade de jogar, né? Então o Ronaldo também, por outro lado, se colocar no lugar dele, essa carga de ser o melhor, de dar a resposta, né? Que os grandes ídolos do futebol e, enfim, de qualquer esporte de elite, eu acho que eles têm essa cobrança, né, Galvão? De ser o melhor e essa manutenção de ser o melhor. Então eu acho que a decepção, não vou nem usar a palavra fracasso, mas acho que a decepção do Ronaldo poderia ser, poxa, sou o melhor do mundo, como é que eu não vou estar numa final de Copa, sabe? Eu venho arrebentando na Copa, agora que o time precisa de mim, como é que eu vou ficar fora? Exatamente, então acho que essa cobrança deve ser muito grande. Eu entendo absolutamente tudo isso. Mas também entendo que vocês sentiram. Você entrou depois no jogo, Sim. no lugar do Leonardo, para dar mais potência ao ataque, para Sim. ter jogado a linha de fundo, para tudo, aquela tua habilidade, velocidade impressionante. O Ronaldo estava jogando ainda, ele continuou jogando. Depois do dia Edmundo entrou no lugar do César Sampaio para ter Ronaldo, para ter Edmundo, para ter Rivaldo, para ter você, para ter Bebeto, sei lá, o mundo inteiro na frente ali, para cima deles. O segundo tempo nosso foi bom. Foi. O nosso segundo tempo foi bom. Foi para cima deles mesmo. Porque a gente parece que entrou no jogo. O primeiro tempo foi péssimo. Aí é que eu tô dizendo. Eu lembro de um lance que o Barthez, o goleiro, saltou com o Ronaldo. Foi. Primeiro tempo. Do lado direito da área do goleiro da França. Isso. O Ronaldo caiu. O Cafu atravessou o campo inteiro. Todo mundo correu. O Cafu atravessou o campo inteiro. Ele foi da lateral direita na ponta esquerda, correndo como se... Meu Deus do céu, o que houve com o Ronaldo? Ali deu claramente pra ver que o time tava... Porque esse choque foi o Ronaldo caiu e ficou. Não foi aquele choque que o cara fica se revirando no gramado. O Barthez levantou e o Ronaldo ficou. Do jeito que bateu, ele ficou. Por isso que assustou todo mundo. Até a gente estava no banco de reserva. Porque o primeiro pensamento foi, ferrou. Pronto, ferrou. Porque do jeito que bateu, o homem ficou. Eu falei, desmaiou, o homem desmaiou. Não se mexia, pô. E aí ali foi um sintoma de que a gente não estava ali no jogo. A gente estava preocupado com o que ia acontecer com o Ronaldo. Aí, porque isso que você falou, o mental. O mental, assim... E no segundo tempo o time saiu. O time se soltou, o time foi mais competitivo, óbvio, porque aí você tá com toda a atmosfera contra. Claro. Todo mundo torcendo pra França. A França também vale Jogando lembrar... muitíssimo bem. Né? Vale lembrar que os caras... Né? Não é que perdemos pra um time ruim, não. Os caras jogaram bola e mereceram ganhar. Teve uma parte tática do técnico que ele conseguiu segurar o Cafu e o Roberto. Tem um mérito aí. Aquela saída brasileira. Tem um mérito, mas eu acho que mentalmente, se a gente tá bem, se a gente tá legal, porque a nossa... Eu brinco, Galvão, com meus amigos, que a grande final nossa foi contra a Holanda. Que você deve ter sofrido pra caramba também pra narrar aquele jogo. Aquilo foi a grande final da Copa. Foi um dos jogos mais fantásticos que eu transmiti na vida. Impressionante. E eu nunca vi um técnico dar um espetáculo daquele como o Zagallo deu. Quando eu fico pensando agora, nessa decisão por pênalti com a Croácia, ninguém falando com ninguém, e o Zagallo, aí me vem o Zagallo, pega na orelha do Tafarel, você vai pegar, e vai no Emerson, você nunca bateu pênalti, vai bater hoje, você vai fazer, e o Ronaldinho, eu sou o primeiro, você não vai, ele andava de um por um ali, você sentiu tudo aquilo ali? Você tá louco, aquilo ali até me arrepia de lembrar. Eu tô arrepiado agora também. O Zagallo é um fenômeno, Tem uma história engraçada que eu conto, que é o seguinte, eu ia ser o último batedor. Na série de 5 eu era o último. Porque eu entrei bem num jogo, entrei no intervalo. Você entrava bem sempre, pô. Eu entrei bem naquele jogo, e aí joguei bem o segundo tempo. Eu lembro que eu fiz uma jogada, a famosa bicicleta, ela ficou conhecida naquele jogo. Que eu dei 7, 8 bicicletas e cruzei pro Rivaldo, o Rivaldo deu um carrinho e não fez o gol, que seria o gol, poxa, Não tinha pênalti. Acabou. Aí o Rivaldo perde o gol, enfim, tumulto danado na prorrogação. Os caras Você também... era o último cara. Então, os caras jogando bem também, enfim. O Zagallo te deu essa resposta. Não, e aí aquele negócio, eu tava bem, eu tinha entrado bem no jogo. Aí o Zagallo no final, quando vai pras penalidades ali, quem quer bater? Quem tá bem pra bater? Eu tô bem. E o que ele falou pra você? Porque eu me lembro que ele falou pro Tafarel, que ele falou pro Emerson. O que ele falou pra você? Não, ele só perguntou, eu lembro, a minha lembrança, tá? Depois até vou perguntar pro Zagallo. A minha lembrança era quem tá bem pra bater? E eu tô bem. Só falei, eu tô bem. Então bem, então você vai bater não sei o quê. Aí depois veio a ordem. De quem seria o primeiro, o segundo e assim por diante. E aí eu fiquei por último.
Aí, Eu fiquei por aí, último. E agora? A partir do terceiro que eu falei, e agora? Porque eu fiquei com a sensação de que eu fui na empolgação de quem tá bem pra bater. E eu tô bem, porque eu joguei bem. Tá, você é o último, tá bom. Acabou o jogo ali, tá bem. Mas só que aí foi o que aconteceu. A gente começou batendo. Vamos pela, você lembra da sequência ou não? Ronaldo, Dunga e Emerson, né? Os três primeiros nossos. Ronaldo bateu primeiro, Dunga e Emerson. Dunga, Emerson. O Tafarel pegou E aí? logo 2, né? Aí o Tafarel... Aí que tá a justiça da questão. Vamos pro Tafarel. Grande Tafarel. Eu te amo, Tafarel. Não vou precisar bater. Pariu. Você e o Bebeto pensam assim. Tá louco. Porque 4 era o anos Bebeto, antes... 4 anos antes o Bebeto ia ser o último. Então. Eu não lembro, eu não sabia disso aí. E o Tafarel pegou. Porque aí o Tafarel me salvou, cara. Porque Salvou, eu tava... não. Cara, eu tava... Mas tu já pensou Não. também, se chega em você, era só você fazer, se ele pega um só, era só você fazer, cara. Van der Sar? Van der Sar. É? 3 metros. Na hora que você fosse bater, eu ia dizer, lá vai Denilson, até se fizer, o Brasil tá na final. Fez! É gol! Que barato. Eu não gosto de nem, sério, sem sacanagem. Eu não gosto Mas ia nem ficar de mais pensar, forte ainda. Eu não gosto nem de pensar. Se eu fosse o último e perna ia errasse, o tremer. Brasil não ia pra final de uma Copa. O Brasil, Galvão.